Em junho de 2020, uma medida provisória caiu como uma bomba no cenário do futebol brasileiro. A MP 984 concederia o direito de transmissão de jogos apenas aos clubes da casa, alterando a Lei Pelé em vigência e obrigando as emissoras a negociar com mandantes e visitantes. De lá para cá, muitas implicações políticas, jurídicas, a entrada de novos players nas transmissões e dúvidas que não acabam. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GolCast, um podcast que vai falar de futebol de um jeito diferente. Vamos falar do mercado de direitos de transmissão que vem sendo bastante discutido nos últimos tempos. O nosso entrevistado hoje é Marcelo Campos Pinto, ex-diretor de esportes do Grupo Globo e CEO da Sportsmaster Marketing Esportivo. Participam deste episódio o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Bom, Marcelo, muito obrigada, em primeiro lugar, pela tua participação, pelo teu tempo aqui com a gente, muito bacana. E eu gostaria de saber dessa situação, como está no momento, se você pudesse nos trazer aí um cenário de toda essa novela que se tornou uma situação tão delicada nesse momento, porque o torcedor não abre mão de ver o time dele, né, Marcelo? Seja onde for, e eu me incluo nessa galera aí. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo amável convite para falarmos sobre futebol, sobre direitos esportivos, que é uma das paixões da minha vida, né? E eu te diria que não é uma resposta simples, talvez merecesse um contexto no tempo, né? Em breves palavras, a gente, durante décadas, se acostumou a ver um domínio das plataformas Globo na aquisição de todos os direitos, não só de transmissão, mas também dos direitos comerciais das competições, porque vivíamos um momento em que os detentores do direito de arena, os clubes, né, os detentores do conteúdo, lato sensu, por assim dizer, eles não tinham a possibilidade de diretamente entregarem o seu produto aos seus torcedores, né, à sua torcida, aos fãs do futebol, a todos aqueles que gostam de acompanhar o futebol. Por quê? Porque as plataformas de distribuição eram basicamente o rádio, a televisão aberta e a televisão fechada. E para se ter acesso à televisão fechada, era preciso negociar com uma empresa que detivesse uma concessão de radiodifusão. E a mesma coisa acontecendo num canal de televisão fechada, que deveria ter uma permissão no início, e depois do advento da lei da SEAC, em 2011, tinha que ter realmente também uma concessão para operar um canal de televisão por assinatura. Então, por assim dizer, os clubes eram clientes dos detentores do poder de distribuição. Este era o cenário. Neste cenário, durante décadas, o Grupo Globo praticamente adquiriu todas as competições de futebol mais importantes para o torcedor brasileiro, desde campeonatos estaduais, copas regionais, copas nacionais, campeonatos nacionais, seleção brasileira onde quer que ela estivesse, Olimpíadas e por aí vai. Na metade deste século, né, na metade da segunda década deste século, nós começamos a sentir a entrada do efeito da revolução digital no esporte. O que a revolução digital trouxe de diferente para o esporte? E ela trouxe essa liberdade do dono do conteúdo, quer seja um show, um jogo de futebol, uma modalidade esportiva qualquer, poder este dono do conteúdo contatar uma plataforma de distribuição digital e assim alcançar o seu público, o seu cliente, o seu torcedor, sem necessariamente ter que ficar presa a somente negociar com quem tivesse uma concessão de plataforma de distribuição, como outrora acontecia, como expliquei, com as redes de televisão aberta e com os canais de televisão fechada. Então, nos dias de hoje, a grande mudança, e é uma mudança que está gerando tudo isso que nós estamos assistindo,
é que o dono do conteúdo hoje, ele não mais precisa de uma plataforma de televisão aberta ou de uma plataforma de pay TV, né, de televisão paga, para distribuir o seu conteúdo. Basta que ele o produza e encontre uma plataforma de distribuição digital que vai alcançar o seu torcedor. Então, essa é uma mudança que transformou o clube vendedor de direitos no clube que distribui direitos. Essa é a grande mudança. Ele deixa de ser cliente e as plataformas passam a ser clientes dos clubes. Sim, em sucintas palavras, essa é a grande transformação. Desculpa, Marcelo, eu queria pegar exatamente esse ponto aí que tu tocaste, que é essa relação que o clube passou a ter este poder. Há uma investigação, e tu fizesse aí uma citação, no CAD, sobre um monopólio, esse monopólio que tu te referisse aí da Globo. Na investigação que está em andamento no CAD, foi feita uma pesquisa com os clubes do futebol brasileiro. 45 se manifestaram a favor desta lei do mandante. Alguns não se manifestaram. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: nesse cenário que tu nos traz, nessa tua visão, o clube solitariamente não perde? Ele não deveria buscar uma parceria, fechar uma liga? É uma grande discussão se os contratos são melhores ou piores, se for feito individualmente ou for feito coletivamente. Se sabe, por exemplo, que Flamengo e Corinthians, por uma questão óbvia e até por quantidade de torcedores, têm interesse em fazer negociações individuais. Como tu coloca isso? Como tu enquadra o futebol brasileiro, a realidade dos clubes nacionais nessa negociação e nessa nova realidade? Bom, você mencionou procedimentos em andamento no CAD, e depois nós adentramos essa questão da MP e a opinião de 45 clubes que se mostraram favoráveis ao direito do mandante. Abordando o primeiro tema, eu diria o seguinte: acho que nós nunca tivemos, a rigor, uma situação de monopólio no campo dos direitos esportivos no Brasil. Ao longo de 22 anos que eu trabalhei na Globo, nós tivemos ali 3 ou 4 processos que trataram de futebol. No último deles, que foi o mais significativo, que envolveu o Globo, Bandeirantes e Clube dos 13, o que se visava era abrir um pouco mais a negociação para que novas empresas entrantes no mercado tivessem possibilidade de adquirir direitos. Então, algumas medidas que foram tomadas foram a proibição da cláusula de direito de preferência nos contratos, porque ela era claramente favorável a quem detinha a posição atual, e que, numa venda coletiva, todas as janelas de exibição, aberta, pay-per-view, televisão por assinatura, internet, telefonia móvel, a venda de cada mídia fosse feita em separado e não mais de forma coletiva. Mas, claramente, o que sempre existiu foi uma posição dominante da Globo no mercado. E quem tem posição dominante no mercado, perante as leis de concorrência, tem que respeitar certas cautelas nas negociações e tem que cumprir determinadas determinações que estão na lei. Mas, vencida essa etapa, eu voltaria aqui para mencionar uma coisa. Quando nós temos um ambiente em que existe uma MP que vigorou durante um tempo e que dava a um clube o direito de negociar os seus jogos enquanto mandante, a gente começa a ter também não só uma movimentação na compra e venda de direitos, mas também uma mudança de hábito do torcedor. O que eu quero dizer com isso? E isso, para mim, é talvez mais importante do que a própria discussão da MP, da qual eu não vou fugir. Eu vou dar a minha opinião a vocês, mas eu quero explicar o que significa isso. Em virtude dessa posição dominante da Globo ao longo de décadas, eu diria que praticamente durante 25 anos, um pouco mais, um pouco menos, o torcedor se acostumou ao que os americanos dizem de one-stop shop. Você parava numa plataforma Globo, quer fosse na TV Globo, a Rede Globo aberta,
nos canais de Sport TV ou nos canais de pay-per-view do Premier, e a Globo supria todas as necessidades daquele consumidor de futebol. Então se formou o hábito de ver o futebol na Globo. Raramente, ao longo desses 25 anos, nós vimos o futebol migrando de forma sistemática para outras empresas do mercado. Hoje, quando a gente olha para o cenário, o futebol está em diversas plataformas de distribuição de mídia e em diversos players. E o torcedor se sente um pouco desorientado, ele não sabe mais aonde conectar, aonde se conectar, melhor dizendo, para assistir o seu time ou um jogo que ele queira acompanhar. Vivemos, portanto, um momento de transição no mercado de direitos esportivos de mídias que vão distribuir o produto futebol e uma transição de hábito de consumo por parte do torcedor, que precisa, de uma certa forma, ser redirecionado a consumir o futebol agora através de múltiplos fornecedores e não mais apenas por um fornecedor. Dentro desse ambiente, quando vem a lei do mandante, ele se torna mais difuso ainda, porque um clube, enquanto ela vigorou, nós assistimos jogos sendo transmitidos no YouTube, assistimos jogos sendo transmitidos no SBT, assistimos jogos sendo simultaneamente, por um breve momento, transmitidos pela Globo, bem como vimos também uma tentativa de uma plataforma paga, mal sucedida, a experiência, naquele famoso jogo do Flamengo, em que a plataforma não deu conta de processar os pagamentos e, afinal, o jogo acabou sendo transmitido num sinal aberto no YouTube e na plataforma MyCujo. Então, eu diria o seguinte, dentro desse cenário, abre-se oportunidades para os clubes? Sim e não. Se nós formos enxergar o futebol no Brasil como um todo, de uma forma mais holística, e pegarmos, por exemplo, clubes do Pará, do Amazonas, que têm torcidas enormes, que lotam estádios, e o futebol é muito forte, você ter ali uma lei do mandante em que um clube poderia distribuir os jogos no seu campeonato regional, no seu campeonato estadual, na medida em que não existe venda coletiva, não existe nenhuma empresa interessada em comprar a competição, a lei do mandante ela é benéfica, sim. Né? Será que ela é benéfica para todos os clubes, em todas as situações? Eu diria que não. Não existe uma regra que no futebol brasileiro possa ser aplicada de uma forma só e nós considerarmos benéficas. E o motivo é muito simples. Não há como comparar o futebol brasileiro com qualquer futebol de uma nação europeia, porque todas elas cabem dentro de Minas Gerais. O Brasil é um país continental. Uma regra que é boa para Manaus não é boa para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul ou para BH. O nosso futebol ele ainda não é tratado pela CBF como um futebol que precisa ser desenvolvido. Ele é tratado como se fosse um futebol desenvolvido, e ele não é. O futebol brasileiro ainda precisa de muito fomento. As mídias, elas só têm interesse de transmissão em competições que gerem audiências que paguem os investimentos de produção e de manutenção dos seus head offices. Então, infinitas competições que acontecem no Brasil, todos os anos, infinitas é um exagero, mas nós temos milhares de jogos de futebol no Brasil todos os anos, não são transmitidos porque não há interesse das mídias em transmitir as competições. Entretanto, é nesses campeonatos que nascem os rivaldos, que não nasceu em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná ou Rio de Janeiro, ele nasceu no Nordeste, né? E grandes outros craques brasileiros que nasceram e foram pescados em centros que não têm sequer uma transmissão dos seus jogos. Então, eu diria, num primeiro momento, que a lei do mandante, nesse sentido, ela é benéfica. Ela é boa para agregar? Talvez não, talvez sim. Mas aí entra uma outra opinião minha, que não é só minha, mas que eu concordo com ela, que é a seguinte:
Os clubes no Brasil se acostumaram a receber o cheque-pensão da Globo todo dia 5 de cada mês. Eles jamais se esforçaram em desenvolver os seus produtos. Eles jamais entraram de corpo e alma para ajudar a enaltecer e a engrandecer uma competição. O esforço de fazer a competição conhecida sempre foi da Bandeirantes, quando transmitia Campeonato Brasileiro, sempre foi do SBT, quando transmitiu a Copa do Brasil, da Globo, quando transmitia as suas competições, sempre foi do comprador do direito. E quando vem uma lei do mandante, aonde dá a um clube a liberdade de produzir o seu conteúdo, aí é que a gente entra naquela velha história. Eles não têm a menor noção de como fazer isso. Haja visto o que eles fizeram durante esse período todo. Quanto vocês acham que rendeu para um clube uma transmissão de um jogo que teve 3 milhões de pessoas, 3 milhões e meio de pessoas penduradas no YouTube? 2 cocadas e uma mariola. Isso que rendeu. Né? Ah, bom, mas o jogo do Flamengo no SBT rendeu 3 milhões. Ok, foi um jogo, mas eu gostaria de ver o Flamengo fazer 3 milhões jogando contra o Resende no Campeonato Carioca, jogando contra o Cabofriense. Se o SBT iria comprar Flamengo e Cabofriense, e o Flamengo iria fazer 3 milhões. Posso lhes assegurar que muito dificilmente. Então, os clubes brasileiros, nesse momento em que eles ganham a alforria que lhes é dada, não pela lei do mandante, mas pela tecnologia de poder distribuir o seu produto, eles precisam entender, finalmente, que o que vale é a competição, que é engrandecida pelas torcidas de todos os clubes. E os grandes distribuidores de conteúdo audiovisual buscam uma competição, porque eles têm que contar uma história. No fim, gente, tudo, a vida, ela é sempre uma novela, tem sempre um storyline. É um filme de cinema. Uma competição também é um produto de entretenimento. Tem que ter um storyline. Ou você vai fazer um storyline só do torcedor do Corinthians ou só do torcedor do Flamengo. E eu até aqui, e depois vou dar uma paradinha para a gente começar a interagir, eu coloco para vocês o seguinte: o Campeonato Brasileiro de Futebol tem 380 jogos. Se você é mandante, você tem 19 jogos, correto? Se nós pegarmos 15 dos 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro de Futebol e eles se reunirem numa associação para vender os seus direitos, ainda que 5 clubes tentem o voo solo, esses 15 clubes terão 75% dos jogos da competição. O que é mais interessante eu comprar? 19 jogos ou 75% da competição? Quem vai comprar 19 jogos? Os torcedores daquele clube. Mas e a massa compradora dos 75% dos jogos da competição é infinitamente maior do que os 2 maiores clubes brasileiros. Tão simples quanto isso. Então, o voo solo nas competições de futebol, na minha opinião, é uma coisa que pode sim, pontualmente, ser mais lucrativa para um Flamengo ou para um Corinthians, mas não é produtiva para o futebol. Até porque essas fases dos clubes com desempenho de campo extraordinário não são eternas. E a história do futebol nos mostra isso. Eu sou de um tempo que eu ia ver no futebol, nos estádios, onde o Santos e o Botafogo eram as grandes estrelas, mas isso também não durou eternamente. Então, o que eu penso, com convicção, é que os clubes brasileiros precisam aprender a investir no seu produto, a investir na competição e fazer da competição grande e a se preparar para produzir conteúdo de qualidade e distribuí-lo diretamente, tirando os intermediários e buscando aí uma diferença de dinheiro que não é pequena, que é grande. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, Luiz Henrique. Tudo bem, tudo bem. Eu quero pegar dois ganchos, um pouco só para não esquecer do assunto da MP do mandante. O que eu sempre defendi é que a MP do mandante, ela te dá liberdade.
Ela te dá liberdade para que cada um escolha o que é melhor para si. Se aquele clube acha que tem condições de gerar conteúdo, de produzir, de ganhar com a MP do mandante, ele tem essa liberdade de fazer essa escolha, né? Então, eu acho que a grande vantagem do MP do mandante era justamente a liberdade que ela dava para que cada clube, né, com os jogos, com os eventos na sua casa, ele pudesse escolher o que era o melhor caminho para ele naquele momento. Mas o que eu quero, o que me chamou a atenção... interromper, claro. Eu lhe diria o seguinte, eu me manifestei a favor da lei do mandante, continuo a favor da lei do mandante. A pergunta foi se eu achava boa ou ruim. Eu disse que ela é boa e pode não ser tão boa, porque essa liberdade eu acho fundamental. E tem um outro dado interessante dessa liberdade. Se você é um clube que tem tamanho para explorar num voo solo os seus direitos, outros não têm. E a lei do mandante funcionará até, de uma certa forma, numa indução a que esses outros clubes que não tenham esse mesmo poder de venda se juntem. Exatamente. Faz parte também, inclusive, dessa liberdade, né? Mas nós estamos falando aqui muito da questão do jogo, da transmissão do jogo. E a gente sabe, né, até nisso que tu estava falando, que o futebol é mais do que isso, que um campeonato é mais do que isso, que não é só a história de um clube ou de uma torcida, né? Aqui também se comenta sobre isso. A pandemia nos mostrou muito claramente que os clubes têm dependência de um único evento, que é o jogo. Quando não tem jogo, né, agora quando os jogos pararam durante a pandemia, né, muita coisa parou, o número de sócios torcedores diminuiu, não tem bilheteria, os clubes perderam receita. Mas também nos mostrou que emissoras que transmitem o futebol, exemplo aí da própria Globo, do Sport TV, da Fox, da ESPN, para eles também o jogo era muito importante. E principalmente o jogo ao vivo, sem futebol ao vivo, né, essas emissoras perderam audiência. Então, para as emissoras e também para os clubes, o dia do jogo era uma coisa muito, muito importante. E agora, qual é o desafio que todos têm? De tentar retomar minimamente o mesmo nível de receitas que eles tinham antes. Só que, da mesma forma, a pandemia mostrou que também o antes não é igual. Hoje tem uma transformação, a questão do streaming, das plataformas digitais, né? As pessoas estão muito voltadas para o online, e o futebol, como tu disseste, é o conteúdo mais importante, é o mais... né, o que gera maior interesse em todo o mundo do entretenimento. E a pergunta é, será que todos, né, de certa forma tu até já respondeu isso, mas será que os clubes estão atentos a isso? Eles estão preparados para enfrentar essa transformação digital, que é gerar conteúdo sobre tudo, sobre seus bastidores, sobre o time concentrado, sobre alguma história de algum torcedor, e não só o dia do jogo. Essa geração de conteúdo que as plataformas digitais pode permitir que cada um faça e explore isso da melhor maneira. Será que estão atentos a isso? Será que estão preparados para isso? Ou ficam ainda nessa dependência do intermediário, como nós estamos falando? Como a Eduarda disse na abertura aqui do nosso bate-papo, o futebol realmente tem essa característica de ser um driver instantâneo de audiência, né? Se o seu time está jogando e esse jogo é transmitido pelo SBT, você assiste no SBT. Se esse jogo migrar para a Record ou para a Globo, você vai se sintonizar na Record ou na Globo. Essa característica de ser um driver instantâneo de audiência torna o esporte talvez um dos mais poderosos conteúdos do mundo do entretenimento. Porque o jogo ao vivo, ele se reveste de uma dramaticidade que poucas outras coisas na indústria do entretenimento conseguem alcançar como um jogo de futebol ou com qualquer outro evento esportivo. É que hoje aqui nós estamos falando sobre futebol. Então você citou um ponto muito interessante. Quando sumiu o ao vivo, né, que essa é uma outra característica do futebol, do jogo, só vale o ao vivo.
Ninguém quer ver 90 minutos de um jogo que já aconteceu, a não ser que seja um 4-3 daquele Santos e Flamengo, um jogo memorável do Inter, do Grêmio, qualquer que seja o seu time. Mas o fato é, passou o jogo, ninguém quer ver mais o jogo inteiro. E não é por outro motivo que o highlight de um jogo foi o conteúdo audiovisual esportivo que mais cresceu nos últimos 2 anos. O consumo de highlights de jogos de futebol cresceu 92% nos últimos 2 anos. Então, todas essas modificações que são geradas, como você bem observou, pelas novas mídias, elas demandam pessoas de mercado, com experiência, com capacidade de desenhar e produzir produtos para que os clubes possam utilizar todo o potencial que essas ferramentas digitais lhes proporcionam. Se nós formos olhar para hoje, o conteúdo produzido pelas TVs de clubes e pelas suas redes sociais, o conteúdo poderia ser melhor. Mas acho que a favor dos clubes existe o fato que ainda existem contratos assinados com a Globo que os impede de explorar nas suas plataformas de rede social e de canal de clube conteúdos ao vivo, que é o mais valioso, né? E também aqueles subprodutos de você ir fazendo o gol, você pensa instantaneamente e joga na sua rede, no seu canal. Você faz, quando termina o primeiro tempo, você faz um highlight do jogo, coloca no seu canal. Quer dizer, existem trocentos mil produtos que podem ser implementados para que isso aconteça. Na minha experiência, e olhando para o que acontece no futebol europeu, que é um futebol que está alguns passos à nossa frente nessa exploração do conteúdo que eu chamo de proprietário do clube, você precisa ter uma competição, você tem que explorar esse conteúdo de uma forma coletiva, gerando conteúdo audiovisual para que cada clube explore dentro das suas redes e dentro das suas TVs de clube esse conteúdo que é produzido pela empresa que está prestando o serviço de gerar esse sinal que é vendido e fazer os subprodutos desse sinal bruto, como a gente chama, e cortá-lo em produtos, empacotá-lo em produtos e distribuir para que os clubes possam usufruir também desse trabalho que é feito. E essa é uma outra grande mudança que está por vir para o futebol brasileiro. Porque quando a gente tinha, e ainda tem o cenário em que a Globo tem todos os produtos, ela faz isso. E faz isso para as suas plataformas. Ela coloca no Globo Esporte, né, todos os dias, coloca no Sport TV, coloca no GE, né, ela coloca nas suas plataformas. No dia em que, assim como já acontece na Copa do Nordeste, é muito bem gerenciada pelos meus amigos lá, Edgar e o Sérgio, onde os donos do conteúdo contratam uma empresa com profissionais competentes para, número 1, desenvolver o projeto da competição. Número 2, desenhar o storyline da competição. Número 3, a estratégia de rede social. Número 4, a estratégia de venda, fatiamentos do produto. Você só consegue isso tudo se você produzir o jogo e tudo mais que tem que ser produzido. Então, este é o momento que os clubes precisam passar a viver. E este momento, ele é, ou melhor dizendo, ele será tão mais rico na medida em que eles estejam juntos, porque esses custos serão diluídos. Quando a gente pega, por exemplo, imaginem um campeonato carioca, um campeonato paulista, que tenha todo esse tipo de cuidado. Se bem que o Campeonato Paulista é talvez a melhor competição que tem no Campeonato Brasileiro, por vários motivos. Primeiro, que é dirigida pelo melhor dirigente do futebol brasileiro disparado, que é o Reinaldo Carneiro Baixo. Quando ele cruza a linha de chegada, os outros dirigentes estão na reta oposta, ainda não chegaram na grande curva. Segundo lugar, porque ele conseguiu construir um ambiente harmônico entre os clubes e todos os clubes constroem o produto, ajudam a valorizar o produto. Terceiro lugar, esse produto vem sendo, já nas últimas 2 temporadas, explorado pela federação com subprodutos em diversas plataformas.
eu apostaria que na próxima negociação do Campeonato Paulista, que deverá acontecer o ano que vem, já que em 2021 vence o contrato com a Globo, nós vamos assistir a uma mudança dramática e radical de quem virá transmitir os jogos do Campeonato Paulista. Porque eu tenho certeza absoluta que ele virá com essa roupagem moderna. Porque quem não vier com essa roupagem moderna vai deixar dinheiro em cima da mesa e vai cair receita. Porque o outrora dono do cheque das mesadas não tem mais capacidade de nutrir as necessidades de todo o sistema do campeonato, do futebol brasileiro. Marcelo, deixa eu te trazer, desculpa, Norton, duas questões. A primeira é com relação aos clubes que vocês falaram. Em meio a tantos interesses de tudo que é lado, esses clubes, eles estão conversando, eles estão chegando a algum lugar, ou está cada um correndo para um lado? E aí eu te trago também o olhar do torcedor. Me parece que vai virar um shopping. A gente vai comprar o campeonato, o jogo que a gente quer. A gente vai ter grana para tudo isso, para a gente continuar assistindo o nosso futebol da maneira que a gente ama, Marcelo? Essa é a preocupação que eu te trago, porque eu vejo muito torcedor que ainda faz escolha, né? Na época que a gente podia ir aos jogos de forma presencial, faz a conta no papel mesmo, né? De quanto custa para ir o ônibus, o lanche. Eu te pergunto, estamos preparados para essa realidade de shopping, de comprar o futebol que a gente quer escolher? Ô, Eduarda, só para confirmar, e eu ia fazer uma pergunta nessa linha mesmo, e eu peço só uma licença aí pro Marcelo, mas assim, ó, hoje o futebol brasileiro, hoje quem quer acompanhar todos os jogos, gastaria R$150 por mês, em torno de R$2.000 por ano. É isso que o Marcelo falou e que tu estavas colocando, né? De se fosse ao shopping, esse shopping do futebol, e comprasse todas as competições envolvendo clubes brasileiros ou seleções, enfim, ele gastaria isso. Então, é bem isso. Como o torcedor se vê nesse novo mundo, Marcelo? Em primeiro lugar, eu diria que o que nós estamos vivendo é esse momento em que há uma transição entre um modelo em que existiam apenas 2 plataformas de distribuição para um momento em que existem múltiplas plataformas de distribuição. Então, para a gente falar de shopping, ou não shopping, a gente precisaria analisar aqui 3 cenários. Um primeiro cenário é um cenário em que a imprensa como um todo, ela sempre acusou o futebol brasileiro, eu digo assim, os clubes, os dirigentes de clube, de serem ineptos em buscarem mais receitas, de não conseguirem multiplicar por N vezes a receita de direitos de transmissão, como acontecia na Europa, etc, etc, etc. E tal. Então, eu acho que vale um comentário. O comentário é o seguinte: o futebol na Europa está na Pay TV há décadas. Pouquíssimos jogos dos campeonatos europeus passam em televisão aberta. Isso já é uma mudança de paradigma violenta quando comparada com o que nós temos assistido no futebol brasileiro nos últimos 25 anos. Porque a Rede Globo, SBT, Bandeirantes, sempre fizeram inúmeras transmissões de eventos esportivos de forma continuada a custo zero para o torcedor. Outros jogos iam para a plataforma de Pay TV. Um Sport TV, uma ESPN, né? Transmitiam jogos. Já aí o torcedor tinha que gastar um dinheiro. E se ele quisesse efetivamente ter acesso a todos os jogos, coisa que, aliás, nem em todas as ligas europeias o torcedor tem acesso, né? Porque nem todos os jogos são vendidos em todas as ligas. O torcedor tem que ir ao campo ou buscar assistir por outras formas. A gente pode até desdobrar isso um pouco mais adiante. Ele teria que pagar o pay-per-view. Então, numa escala de valores, um torcedor hoje que assina o pay-per-view, ele gasta mais de R$200. Porque ele está num pacote, R$200 depende do canal de filmes, etc. e tal, mas vamos dizer, ele gastaria tranquilamente uns R$120 a R$130
para ter o pay-per-view. Porque ele não compra um pacote básico, ele tem que comprar um pacote básico, depois ele tem que comprar um pacote de canal de esporte, e só aí, então, ele tem acesso ao pacote de pay-per-view. Então, como o pacote de pay-per-view está na faixa de R$80, R$ 79,90, mais uns 60, 70, que ele pague aí, mesmo sem tendo filmes, canais de filmes, etc. e tal, nós estamos numa faixa já de 140, 150, 130, 150 reais no modelo atual. Só que o modelo atual tem uma infinidade de jogos na televisão aberta. Esse é o cenário do pare numa loja e compre tudo. No cenário em que a gente já está vivendo, em que há uma dispersão, nós vamos viver momentos em que teremos que pensar em vários lugares até que uma outra plataforma irá agregar esse conteúdo que não estará na Globo e virá para uma segunda grande plataforma, e eu antevejo que poderá existir até uma terceira plataforma. E aí eu dou uma cortada aqui para a gente falar apenas exclusivamente de esporte e vamos para o cenário da guerra do streaming no mundo. Por que existe streaming? Porque a tecnologia permite e porque vivemos um mundo em que o consumidor quer o produto quando ele quiser, aonde ele estiver e na hora que ele quiser. Por isso existe streaming. Tecnologia permite, e o novo hábito, principalmente de todo mundo abaixo de 20, é esse. E mesmo abaixo de 30, eu me arriscaria a dizer, é isso. Eu quero o que eu quiser, onde eu estiver, na hora que eu quiser. Mas por que todos esses produtos de streaming acabaram sendo lançados por empresas de mídias tradicionais? Porque a Netflix é um sucesso retumbante. Porque ela representa isso. Ela representa um conteúdo audiovisual de altíssima qualidade, aonde você estiver, na hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Dentro desse contexto, nós começamos a assistir uma erosão da base de televisão por assinatura nos Estados Unidos, que é um modelo comercial de free TV e pay TV muito parecido com o brasileiro. E por que essa erosão? Porque como as pessoas passaram a consumir conteúdo audiovisual de streaming, elas começaram a fazer essa conta que você, Eduarda, me perguntou e o Norton fez a conta de quanto custa por ano. Nos Estados Unidos hoje, um cidadão, uma cidadã, ele gasta em média $43 com produtos de streaming. Mas ele já cancelou a sua televisão por assinatura, porque ali ele estava gastando 120. E a gente sabe, por pesquisas americanas e brasileiras, que embora você possa ter 200 canais de oferta, você não vê mais do que 15. Sendo que dos 15, 6 são redes de televisão aberta nos Estados Unidos. E aqui nós também temos as redes de televisão aberta. Então, no frigir dos ovos, nós estamos falando de 10 canais pagos que poderão ser comprados individualmente. Então, a indústria de televisão por assinatura, ela sofre um ataque nos Estados Unidos e no Brasil de uma forma acentuada, na Europa também, mas os modelos lá são diferentes, eu não gostaria de falar nesse momento de Europa, mas só para nós termos aqui alguns dados, alguns números, a base de televisão por assinatura em dezembro de 2014 era de 19 milhões e 700 mil assinantes. Hoje, eu não sei se temos 15 milhões. Porque televisão por assinatura no Brasil está perdendo assinante num ritmo de 80, 100 assinantes por mês. E aonde estão esses assinantes? Nos 18 milhões de assinantes que a Netflix tem no Brasil, nos 10 milhões e meio de assinantes que a Amazon Prime, que entrou no Brasil em setembro de 2019, já tem, nos 3 milhões e meio de assinantes do Globoplay. E agora, hoje, entrou o Disney Plus. E o Disney Plus vai ser outro arraso, porque é o Family Channel. Todos os meus amigos que moram nos Estados Unidos dizem que quando entrou o Disney, o canal de streaming da Disney, o Disney Plus, os filhos disseram, pai, é o seguinte, mãe, tem que assinar a Disney, porque a gente vê a Disney, pô. Né? Então, a pressão é você gastar um X
de dinheiro que você deixou de gastar no Pay TV e consumir no streaming. Ah, Marcelo, o Pay TV vai acabar? Não, não vai acabar. Pelo contrário, ele vai se reinventar. E no futebol já começou a se reinventar no Brasil. Mas se nós formos olhar, em função da Netflix ter sido o fenômeno avassalador que ela ter sido e é, olha quem veio para o streaming porque percebeu que não ia viver eternamente de Pay TV. O grupo Disney. Vamos lembrar quem é o grupo Disney. Dono da cadeia ABC de televisão. Dono da ESPN, a maior cadeia de Pay TV de esportes do mundo. Dono de parques, hotéis, frotas, muita coisa. O que eles perceberam? Que se eles não migrassem para o streaming, eles iriam perder os jovens, a nova clientela, que nunca vai ser cliente de Pay TV, no modelo atual, e iam perder aqueles assinantes que não estavam mais topando pagar $120 para ter 200 canais, quando ele pode assinar o Disney Plus por $15 e gastar um total de $43, como eu disse para vocês, em média, e ter 3, 4 serviços de streaming. A gente caminha para algo mais individualizado, é isso, Marcelo? Com certeza absoluta, a gente caminha para produtos que sejam produtos que atendam às necessidades do cliente. Eu vou adentrar um pouco mais essa sua observação, que é absolutamente correta, só concluindo aqui uma questão sobre o problema do streaming e para falar da importância que o esporte terá para o streaming nos próximos anos. Aliás, já começou a ter e vai ter cada vez mais. Se nós olharmos para a Netflix, para a Disney, grupo de mídia tradicional, que está colocando bilhões de dólares no produto de streaming. AT&T, que é dona da DirecTV nos Estados Unidos, é dona da Sky no Brasil e agora é dona da Turner e da Warner, por causa da fusão que ocorreu no ano passado, também mídia tradicional, tem os seus produtos de streaming e o ano que vem vai chegar no Brasil o HBO Max, que é o concorrente da Netflix, da Disney Plus, é o concorrente do Globoplay, é o concorrente da Amazon Prime, é o concorrente da Peacock, da Comcast. Comcast é uma das maiores empresas de Pay TV dos Estados Unidos e a dona da NBC Universal. Ou seja, gente da velha mídia percebeu que se não estiver no streaming, não tem futuro. Então, todo esse grupo de streaming, essa gente toda, o que é que eles fazem? Filmes, minisséries, documentários, tudo em torno de um audiovisual que a indústria de Hollywood, que outrora trabalhava somente para cinema, hoje dedica 80% do seu tempo para produzir conteúdo para empresas de streaming. O que é que eles não têm e que é um diferencial matador? Futebol ao vivo. Quem já notou isso? Amazon. O que foi que a Amazon fez? A Amazon resolveu testar. Comprou 2 rodadas da Premier League, questão de uns 2 anos atrás, que são as rodadas que acontecem entre o Natal e o Ano Novo. Então, nessas 2 rodadas da Premier League, se você quiser ver os jogos da Premier League, que lá é 100% em Pay TV, a propósito, você tem que ser assinante da Amazon Prime. O que foi que aconteceu no primeiro ano que eles tiveram isso? Aumento de 30% na base de assinantes. Ah, mas os 30% ficaram? Não, não ficaram. Eles tinham 2 rodadas. Mas parece que alguma coisa em torno de 8% a 10% ficou. Mas quem é Amazon Prime Video? Amazon Prime Video é o 3º ou 4º produto da linha de receitas de uma empresa chamada Amazon, que é a maior empresa do mundo em comércio, e-commerce. Aonde ela ganha dinheiro? E-commerce. Ela é a maior empresa que vende nuvem no mundo, Amazon Web Services. E ela vende todos esses wearables, os Alexas e outros produtos que ela gera receitas. A 4ª receita dela é a Amazon Prime Video. Por isso ela coloca a Amazon Prime Video no Brasil a R$ 9,99. Porque
o dinheiro que sustenta a Amazon Prime Video não vem da receita do R$ 9,99, vem da receita de um gigante que produz um produto audiovisual. Ela gostou tanto do futebol que ainda no ano passado ela comprou o melhor pacote da Champions League na Alemanha. E aí ela comprou um pacote pagando dinheiro de verdade. E neste ano, durante a pandemia, ela fechou o melhor pacote da Champions League, perdão, na Alemanha, e da Champions League na Itália. O que ela percebeu? Que o futebol traz para ela um cliente que não era cliente da Amazon Web Services, mas quando ele vem para o futebol e num produto que tem uma certa perenidade no ano, ele fica. E se ele fica, o que ele faz? Ele consome. Aonde? Na Amazon Web Services. Nuvem. Aonde ele consome? No e-commerce da Amazon. Esse negócio hoje é um negócio muito maior do que qualquer um possa imaginar. Então, se um dirigente de clube de futebol realmente acha que ele, que fica ali 3, 4, no máximo 6 anos, com um grupo de pessoas sem experiência de mercado, sem assessoria adequada e vai sobreviver sozinho, não sei. Olha quem está aí jogando, gente. Não tem nenhum amador. Então, por que eu acho que realmente, durante algum momento, o futebol vai ser mais caro? Porque ele está muito disperso, ele está muito difuso. Mas ele vai se agregar. E por que eu digo isso? A Globo, que produz um dos melhores conteúdos audiovisuais do mundo, e todos nós sabemos disso, né? ela também está enfrentando os problemas que a Disney enfrenta nos Estados Unidos, com os seus canais pagos, com a sua TV aberta. Por quê? Porque todas essas empresas de mídia tradicional, conglomerados de mídia como a Globo, eles vivem basicamente de duas coisas: receitas de publicidade e receitas de TV paga, produtos pagos. Acontece que, no mundo inteiro, o mercado publicitário tem sido atacado de forma avassaladora pelo Google, pelo YouTube, pelo Facebook e por outros gigantes digitais. A Amazon, hoje, ela vende publicidade e concorre com as TVs abertas americanas. Se nós formos ver o prime time americano, no prime time americano hoje, 37% não está ligado em televisão, está ligado em streaming. Então, o mercado publicitário percebeu isso e migrou. Isso retirou receita desses grandes grupos. Quando a gente junta essa perda de receita de mercado publicitário com queda de receita em televisão por assinatura, a gente percebe que um player como Globo não tem mais o mesmo tamanho de cheque para comprar direitos esportivos no Brasil como teve outrora. E não porque ela não queira, né? Ela está buscando um novo modelo que torne a empresa continuamente rentável. Marcelo, e aí surgem as oportunidades. É exatamente esse ponto aí que tu tocasse. Eu li há pouco que a Ambev está retirando 300 milhões do patrocínio do futebol direto, porque justamente o projeto da Ambev é canalizar esses valores para produtos diretamente ligados ao consumidor, novas plataformas, novos modelos. A sensação que se tem é que o futebol brasileiro vai ter uma depressão, uma queda de receita muito grande agora nesse lapso de tempo. Como enfrentar isso? Teria alguma receita? Porque tu nos apresentou um admirável mundo novo que vem, mas ainda nós estamos um pouco distante. Como que o futebol, tu achas que ele pode se adequar nessa realidade? Falamos aqui da dificuldade dos clubes, dessa queda de receita, da falta do cheque, de um consumidor de futebol que tem que pagar. Qual seria, nesse cenário todo modificado, a curto prazo, o ano que vem, 2021, que tem um calendário também todo, como o clube se coloca nisso? Bom, posso só agregar claro, um parênteses aí na fala do Norton? Essa
transferência da venda de publicidade, né, que ia quase todo para a TV aberta, e hoje vai mais para... Então, a maioria ainda vai para a TV aberta, né? Sem dúvida. Mas perdeu um percentual enorme. Sim, essa transferência que hoje já se faz, né? Isso, se bem explorado, não é um ganho, uma oportunidade a mais para os clubes. Pode não ser benéfico para as emissoras, mas se bem utilizado, é uma receita que os clubes podem, ali na frente, passar para eles, ganhar. Eles ganham essa receita. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu diria o seguinte, eu acho que a Ambev ela está traçando o mesmo caminho que a Coca-Cola já traçou. Eu não sei se vocês perceberam que já há muito tempo a Coca-Cola deixou de comprar placas, né, em eventos esportivos os mais variados, deixou de comprar patrocínios master de eventos esportivos e passou a investir em nichos que atingissem diretamente o consumidor e, fundamentalmente, em produtos em que haja engajamento e experiências, porque as pessoas querem viver experiências únicas. Experiências únicas são vividas através de redes sociais todos os dias. Mas num evento esportivo como esse, pura e simplesmente botar 300 e tantos milhões para fazer um reforço de branding, de marca, para uma empresa de consumo como a Ambev, como a Coca-Cola, não faz mais sentido. Eu acho que faria muito mais sentido, por exemplo, comprar uma cota de 15 milhões de reais ou 10 milhões de reais num campeonato carioca, num campeonato paulista, e ter coisas que seriam experiências únicas a serem oferecidas para os seus clientes, como, por exemplo, o banco da torcida. Compra toda a primeira fila do estádio e põe 200 pessoas ali, o cara vai ver o jogo de dentro do campo. Ele vai ver o suor na testa do jogador, ele vai ter pela primeira vez na vida uma experiência única de ter a visão do jogo como o jogador vê. O torcedor vai correr para ele para comemorar o gol. Quanto vale isso? É aquele anúncio do Mastercard, não tem preço. Então, as pessoas hoje buscam experiências únicas e as empresas buscam engajar pessoas. Então, creio que empresas de consumo, de varejo, como essas duas que eu mencionei, elas vão, daqui para frente, direcionar suas verbas publicitárias muito mais nisso do que em manutenção de marca ou do seu branding. Não que vá abandonar isso, não. Mas 300 e poucos milhões é um ticket que, se aplicado em redes sociais e em diversos projetos pelo Brasil afora, vai render muito mais receita direta do que esse reforço de branding. E o pessoal hoje faz essa conta do ROI, Return on Investment. Eu vou botar 300 milhões, me voltou quanto em consumo? Porque a Ambev já é conhecido. Brahma é mais que conhecido, né? Então, esse aqui é o ponto. E o futebol tem, né, assim, para responder essa sua colocação, Luiz Henrique, uma oportunidade de oferecer experiências únicas, um tour do estádio, entrando no vestiário 2 horas antes do jogo, a pessoa entra no campo, tira lá uma foto dentro do gol, não sei o quê. São assim, coisas que todo torcedor, todo apaixonado adoraria fazer. Quem não gostaria? E sair do estádio com uma camisa autografada pelo craque do time do seu coração, quanto vale? Que maravilha. Você iria, Eduardo? Eu iria? Mas então, agora, Marcelo? Sem dúvida, um mundo novo vem aí. Vamos ter que nos adaptar. Torcedores, clubes, o mercado vai ter que absorver também todas essas mudanças e novidades, né, Marcelo? Acho que tem muito trabalho aí pela frente. Vou agradecer demais a tua participação. Você nos trouxe um conteúdo riquíssimo. Com certeza, vamos aproveitar demais esse nosso bate-papo. E essa vista maravilhosa do Rio de Janeiro, o pessoal que vai assistir no YouTube vai poder desfrutar também. Muito obrigada a todos. Está encerrando o nosso GoCast, futebol de um jeito diferente. Estaremos em todas as plataformas de áudio. Confere lá. Um beijo, a gente se vê.